Com grande alegria e energia, começamos mais um América TV. E o programa de hoje está recheado de informações, porque, olha só, muitos brasileiros, cada vez mais, têm saído do Brasil para buscar oportunidades, não é verdade? E muitos têm ido buscar investimentos em patrimônio imobiliário, principalmente na América, lá nos Estados Unidos, Orlando, Miami, para principalmente imóveis, né? Então, hoje nós recebemos um grande amigo, irmão, está aqui do meu lado esquerdo, este homem que está todo elegante, Paulo Schneider, morador da cidade aqui de São Paulo, aqui no Paraná, o estado, melhor dizendo, do Paraná, melhor dizendo, São Paraná, da cidade de Saudades, é que é emoção, né? A cidade de Saudades, próximo a Chapecó, lá em Santa Catarina, ele que saiu criança, ele lutou, trabalhou, ele chegou junto e há aproximadamente 34 anos está nos Estados Unidos e investe nessa área imobiliária, corretagem, investimento, ele vai falar muita coisa pra gente. E ele é um homem que não para, você vê, ele estava num Business Network, ele estava aí, porque ele mora em Boca Raton, mas estava lá em Delray, perto do seu escritório, chegou para nos atender diretamente aí dos Estados Unidos. Então, uma alegria muito grande ter você do meu lado esquerdo do coração, Paulo Schneider, para falar sobre a área imobiliária em Miami, Orlando. Muito obrigado por você aceitar essa entrevista através da Samantha de Cali. Um beijo, Samantha de Cali, da Cali Comunicações. Muito obrigado mais uma vez, viu, Paulo? Mano, muito obrigado pelo convite. Eu sempre quis voltar uma vez mais, talvez outras, porque você é realmente um cara sensacional. Eu acho que você nasceu para isso. Sim. Você tem um entusiasmo, uma voz que é um magnético. Né? Você atrai realmente coisas muito boas e eu vejo você como um spin-off, ou seja, uma referência de Luciano do Vale. Sim, uma vez me falou isso. O cara que quando fala, as pessoas se juntam a você, você une com sua voz, com sua emoção, com o seu entusiasmo. Isso é muito bacana e sempre quis voltar mais uma vez contigo. Muito obrigado pela segunda oportunidade. Você sabe que você já está convidado para a terceira, quarta, quinta, quantas tiver, e logo, logo você vai estar aqui no Brasil, nós vamos almoçar o jantar, vamos colocar muita coisa em dia. Qualquer dia eu vou lá para os Estados Unidos, preciso conhecer Boca Raton. Vamos lá, vem, você é convidado conhecer. Já. Eu falei que se eu tivesse condições, eu iria lá para trabalhar junto com o Paulo Schneider. Alguma coisa eu ia fazer na área de comunicação com o Paulo Schneider, viu? Desculpa, Samantha de Cali, mas eu ia lá. Você mestre de cerimônia, seguir este homem, as palestras que ele faz, motivacional. Você vê, ó, ele tá concedendo essa entrevista pra gente, mas ele tava num Business Network, né, lá na cidade de Delray, que é perto do escritório onde ele está aí nos Estados Unidos, há 34 anos que ele mora aí, e ele tava fazendo esses Business Network, que é muito importante. Mas dentro disso que você estava fazendo para jovens investidores, grandes investidores, eu queria que você falasse um pouquinho para todos nós com relação ao mercado imobiliário, para começar a nossa entrevista, falar entre o mercado imobiliário brasileiro e o americano, regulamentações de leis, como é que está esse mercado? Fala aí, Paulo, para nós. Bom, uma das coisas importantes, eu acho que tudo vem com relação à solidez econômica, à estabilidade econômica. Né? Isso é muito importante. Quando você tem estabilidade econômica em um país, as coisas funcionam, de certa forma, muito melhor. Né? Quando o sistema funciona, quando o processo funciona, as coisas fluem. E aqui, nesse país, por mais que, às vezes, somos criticados aqui, que vai ser o fim da América, vai ser o fim disso, daquilo, eu sempre digo, eu conheço os Estados Unidos. Quando eu falo de América, eu estou me referindo aos Estados Unidos, porque é muito comum a gente falar da América aqui, se referindo
aos Estados Unidos. Então, quando eu digo isso, eu me refiro a esse país e eu sempre, desde que eu conheço, eu sou um eterno estudante desse país, sou um eterno aluno desse país. Um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz, essa palavra correta português já está meio que... Cara, a gente faz 90% do tempo em inglês e aí, mas não podemos perder nossas raízes, é o que a gente tenta sempre acompanhar e fazer, que é extremamente importante você cuidar da sua cultura e essas coisas, depois podemos falar sobre isso, mas o fato é que desde o tempo que eu sou um estudante, um eterno aprendiz desse país, eu venho dizendo que o dia que a América tiver problema sério a um ponto que vai quebrar, eu posso dizer de onde quer que você estiver falando, do país que você estiver falando, você já foi há muito tempo para o fundo do poço, você não vai ver o país afundar aqui, porque você já foi muito antes. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas ficam falando dessas coisas. Realmente, que está do lado de fora e tenta opinar, muitas vezes está adivinhando, atirando no escuro. E quantas as vezes você acerta atirando no escuro? Quase nunca, raramente. Então, quando as pessoas criticam os lados econômicos aqui, não sei o que, a América está em maus lençóis. Você não conhece nada da América. Tá? As pessoas não conhecem nada da América. Então, muitas vezes até os próprios economistas aqui não sabem exatamente definir o que vai acontecer com o processo. Então, por ser uma economia forte, por ser uma economia estável, uma economia comprovada historicamente, ela traz essa estabilidade econômica mundial e o país é definido como o país das oportunidades. Sim. E quando você trabalha aqui, você sabe disso, eu não preciso te falar, o mundo sabe disso. E por quê? Porque quando as pessoas vêm para cá, elas sabem que aqui é possível. Você consegue planejar para 30 dias, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 anos. Você consegue. Certo. Você só precisa ter disciplina. Isso. Porque aqui também é o seguinte, você pode gastar tudo e muito mais do que você ganha rapidamente. É o país do consumo. Tá? E caro. Então você precisa aprender a trabalhar com isso. Fazer dinheiro, você consegue fazer. Esse não é o problema. O problema é como você cuida do dinheiro que você faz. O problema é você administrar o dinheiro, guardar o dinheiro. Administração. Guardar. Exatamente. Aí que está o fio da meada. Porque tem muita gente aqui que faz muito dinheiro e no final do dia tem mais conta para pagar do que dinheiro que está no bolso. Exatamente. Então é aí culpam o sistema. Não é o sistema. O problema é você. Entendeu? É importante. Não é você. Então, a oportunidade que existe, sempre existiu, está existindo mais do que nunca e vai seguir existindo melhor do que a grande maioria, 99,9% dos países do mundo. Paulo, falando de preço de imóveis, a gente tem que levar muito em consideração, às vezes, os fatores de localização e tipo de imóvel. Eu queria que você falasse rapidamente como que os preços dos imóveis aqui no Brasil e nos Estados Unidos é a comparação quando a gente leva em consideração a localização, o tipo de imóvel. Dá um briefing aí rápido disso daí para nós. É muito similar. Eu tenho conversado esses dias com algumas pessoas no Brasil aí a respeito de localização. Claro, tudo é muito similar. E volto e repito, é a estabilidade econômica que faz a grande diferença, porque tem um fator de valorização. Tá? Quando você compra um imóvel, você investe nele por 2 razões. Uma, valorização, que não é garantida em nenhum lugar, mas quando você tem estabilidade, ela é muito maior do que uma área, uma região, um país que flutua muito economicamente, que é o caso do Brasil. Você tem, em 5 anos ou 10 anos de um período assim, você tem 2, 3 anos de valorização do imóvel e o restante do tempo a queda do valor. Por quê? Por causa da estabilidade econômica. Aqui é o contrário. Aqui é exatamente o contrário. Então, quando você investe no imóvel aí, você pode esperar
é quase certo uma valorização de 5 a 10% garantido, ok? E nos últimos 3, 4 anos, essa valorização tem sido 15, 20% ao ano, em alguns casos até mais. Em geral, as áreas, quando eu digo mais, é devido ao crescimento econômico regional, estadual ou local. Isso influencia empresas chegando, novas indústrias sendo construídas ali e tudo mais. Isso gera emprego, e quando gera emprego, as pessoas os profissionais vêm, e os profissionais que vêm vão popular a área, e quando falta imóveis, a procura é muito maior, consequentemente, os valores aumentam. Este é um dos grandes fatores. Isso, logicamente, junto com a estabilidade, você tem um rendimento anual, que eu citei antes, 5, 8, 10%, e algumas vezes até muito maior do que isso, com o tempo. E é sólido isso aí. Até porque, eu te falo hoje, vou te dar uma pincelada rápida, uma das coisas importantes que eu quero falar ali sobre isso é comprar, investir em imóveis pré-construção. Esse é um grande negócio aqui, um grande negócio. Para você ter uma ideia, nós estamos em falta, numa escassez de mais de 8 milhões de imóveis aqui. Tá? Eu não estou dizendo só da Flórida, mas no país em geral. Okay? Precisamos, no mínimo, 8 milhões de imóveis. Isso, em média, habita 3 famílias, 3 pessoas por família. Então, nós estamos falando de 8, 3, 8, 24, 25 milhões de pessoas que precisam de uma casa para morar. E não estamos alcançando essa meta nem de longe. Então, a procura é muito grande ainda e, consequentemente, existe uma estabilidade e uma valorização sobre o valor do imóvel. Além disso, o aluguel que você compra, que você consegue obter se você aluga esse imóvel, você tem um rendimento de 5, 8, 10%, depende de como você compra, onde você compra e para quem você aluga e a forma de como você aluga. É interessante o mercado de aluguel. Eu queria saber o seguinte, como é que anda o mercado de aluguel dos dois países aqui? A gente fala Brasil e Estados Unidos. Se você comparasse no caso de taxa de ocupação, renda de aluguel, regulamentação e do setor, como é que anda isso aí, Paulo? É até bom para que as pessoas que estão nos assistindo, forma, né? É bom você falar. Yes. De certa forma, se eu não me engano, no Brasil ainda existe aquela coisa do inquilino pagar os impostos e a associação do condomínio. Isso está correto, todavia? Me ajuda a entender isso aí melhor. Certo? As pessoas que pagam o aluguel, eles pagam o aluguel, por exemplo, no caso, apartamento aqui. Se você aluga, você paga o condomínio, você paga o seu aluguel, o condomínio, e você perguntou no caso de imposto, né? Depende como é a forma de regulamentação. Às vezes o combinado eu pago, desconta, mas acaba pagando. Então, o aluguel, o condomínio e o imposto, né? O IPTU. Interessante. Então, entre aspas, a rentabilidade no Brasil tem um potencial muito maior de retorno do que aqui. Por quê? Por que isso não acontece? Por causa, outra vez, estabilidade econômica. Você não consegue alugar um imóvel ao valor do mercado que deveria ser alugado lá, aí no Brasil, né? Mas aqui, por exemplo, um imóvel de 3 quartos e 2 banheiros com lavabo, vamos assim dizer, e não necessariamente os 3 dormitórios são suítes. Em geral, você tem uma suíte e um banheiro conjugado, mais um lavabo, né? Isso aí depende da área, você aluga por $2.500 a $3.000, $3.500 ao mês. Em reais, daria? O proprietário paga o IPTU e a associação do condomínio. Isso o proprietário paga tudo. Quanto daria em reais isso daí, Paulo? 2, 3 mil dólares em reais, aproximadamente. Vamos dizer $3.000 em $3.000 dá R$15.000, né? Vamos dizer $5 ou 4,8, 14, 15 mil reais mensais. É grana, hein? Tá? É grana. Mas aí o proprietário paga o imposto predial mais a associação do condomínio.
O inquilino é responsável por uma pequena fatia de reparos, até uns 200, 250, 300 dólares no máximo de problemas que ocorrem dentro da unidade. O inquilino tem que reparar, isso quase sempre acontece. Algumas coisas, né? Inquilino é inquilino, você sabe disso. Mas quando for parte mecânica, o proprietário é responsável, entendeu? Então, se você tem uma casa que te dá problemas toda hora, no final do dia, o retorno do aluguel não é muito bom. Se você não aluga imediatamente ou não tem uma consistência de locação desse imóvel, você tende a ter um retorno não tão favorável. Por isso, você tem que contar com a valorização do imóvel. Essas duas partes juntas, tem aí uma valorização do seu investimento de 8, 10, 15% em algumas, ou mais até, por ano, depende de como você administra do seu imóvel. É um bom negócio, mas aí é o seguinte, você tem que lembrar que você está lidando com um inquilino. E eu sempre digo, não é porque Estados Unidos é Estados Unidos, todo mundo é honesto, não. O ser humano é tudo igual, só muda de endereço. E CPF? Exatamente. Você tinha que fazer essa deixazinha, Paulo, porque realmente o ser humano é o ser humano. Só muda de endereço e CPF. Talvez cancelado. CPF. Né? Essa é boa, essa não é boa. Guarde, Schneider. Guarde, eu não vou te cobrar nada por essa. Essa é massa. Essa é massa. Então, o que eu falo, não vou te cobrar nada. Paulo Schneider, eu me emociono quando eu falo com esse homem, diretamente lá dos Estados Unidos, há mais de aproximadamente 34 anos, ele que saiu da cidade de Saudades, lá no Paraná, perto de Chapecó. Esse menino, esse jovem senhor que tem vitalidade e vigor aí no mercado imobiliário. Falando em mercado imobiliário brasileiro, está se desenvolvendo quase semelhante ao dos Estados Unidos, o mercado americano, né? Em termos de tecnologia, eu estou até gaguejando da emoção, em termos de tecnologia e inovação, como é que você vê isso? Fala um pouquinho para nós, Paulo, rapidamente. Olha, é um assunto bem interessante que você apontou agora, que eu acho que, em parte, o Brasil está, ou em certos setores, o Brasil está bem avançado tecnologicamente, principalmente na circulação monetária, através dos aplicativos, da forma de pagamentos, a transferência de dinheiro. É muito interessante como o Brasil mudou, como o Brasil cresceu, como o Brasil inovou. Por exemplo, você transfere um capital enorme, absurdo de dinheiro de uma conta do Brasil dentro de uma agência para outra, de um banco para o outro, dois bancos distintos, num botão do seu celular. Aqui você tem limitações. Você pode fazer as transações pequenas diariamente sem problema nenhum, como se faz aí. Sim. Mas volumes grandes não pode. E por quê? Porque tem uma razão por trás disso. Não é porque tecnologicamente isso não é possível. Você sabe que os Estados Unidos aqui é extremamente avançado com isso. Mas devido a certas legislações e muitos hackers, muita segurança de muitos problemas cibernéticos, invasores, né? Segurança cibernética. Segurança cibernética. Então, um problema, porque o foco desses caras que tentam entrar ser os hackers do mundo afora, buscam aonde? Eles vão nos lugares onde tem um potencial de mais dinheiro. Então, eles entram nos Estados Unidos, é um alvo diário. A gente recebe notificações no nosso sistema aqui, da nossa empresa, todos os dias, de falsificação de informação. O cara entra com documentos que, se você não ler bem, não for um expert, você cai. E assina documentos e os caras arrastam tudo da sua conta e vai embora por essas vias cibernéticas aí dos hackers que, rapaz, você nunca mais encontra dinheiro. Então essa é uma segurança muito grande. Não, os caras são fora da curva. São, fora da curva, isso mesmo, pode continuar. Então, por essa razão, existe uma preocupação muito grande aqui. E às vezes a gente se pergunta por isso. Outro fator que eu tive uma experiência recentemente é assinaturas online
assinaturas eletrônicas e também carimbos notários, né, de notarização de notários públicos, de carimbos de cartórios públicos oficiais. Aqui ainda não é uma prática muito usada, mas no Brasil eu percebi que isso se faz hoje constantemente. Uhum. Então essa é uma outra evolução brasileira que funciona muito bem lá e ainda não funciona muito bem aqui, também por um dos fatores de segurança aqui, devido ao alvo que esse país é sobre esse tipo de situações, esse tipo de casos. Eu volto a repetir que eu estou com um grande especialista na área imobiliária lá dos Estados Unidos, Paulo Schneider, ele que tem um conhecimento, ele que faz palestras motivacionais, que fala sobre esse ramo imobiliário e faz milhões e milhões de palestras no Brasil e no mundo, não é só lá não, nos Estados Unidos. Ele vai para o México, Egito, ele vai para tudo que é lugar. Só precisa vir aqui do Brasil. Welcome to Brazil. Esperamos você aqui, eu principalmente, para dar um the big abraço em you, porque vai ser uma emoção muito forte, Paulo. E continuando esses desafios da nossa distância, mas o coração emanado com muito amor, eu já estou empolgado, né, Paulo? Você me diga os desafios que as pessoas, os investidores estrangeiros têm enfrentado, que desejam, por exemplo, investir em imóveis nos Estados Unidos, no Brasil. Existem muitas oportunidades disponíveis. É importante você falar isso, my brother, porque the time is money, não só aí como aqui. Diga lá, Paulo. Perfeita colocação, mano. Como sempre, você é um cara esperto, muito inteligente, sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o que é que de que forma você deve entrar aqui? Uma das coisas que acontecem frequentemente, o investidor brasileiro simplesmente deixa de fazer uma viagem boa para buscar profissionais devidamente preparados, e que tenha consciência de ajudar e assessorar de forma profissional. Veja bem a palavra que eu estou usando, de forma profissional. Ok? Tem muitos hackers, tem muitos caras aproveitadores aqui, usando aliás, vieram do Brasil, com essa cultura de tentar driblar o sistema aí, e vem com esse pacote para cá e aplicam essas mesmas regras aqui. Mas elas não aplicam essas regras para os americanos, até porque a maioria desse pessoal não se prepara aqui o suficientemente ao ponto em que ele pode atender uma pessoa que não seja brasileiro. E essas pessoas normalmente atendem brasileiros que caem aqui mais ou menos de paraquedas, ou vêm para investir sem consultar muito, sem saber muito, sem entender muito, sem conhecer muito. E caem nessas mãos, porque esses caras estão lá na porta da saída do avião, no hangar ali onde o avião encosta, para soltar os passageiros ali, e os caras estão ali na porta. Como aqueles casos de advogados de porta de cadeia. Você já viu quem são. Muito. Exato. Então tem muita gente assim. Tem um caso recentemente de um senhor aí, eu não vou nem citar nomes. Só conta o milagre. Mas o caso é sério, meu. Esse cara chegou e me ligaram, um consultor dele me ligou e disse assim, olha, Paulo, eles estão vendendo, esse cara está tentando vender a casa e não tem procura nenhuma, não tem nada, e ele está procurando uma assessoria diferente, e eu falei do seu nome para ele e ele vai te ligar. Aí me passou o endereço da propriedade, uma propriedade bem bonita, bem cara, em alguns milhões de dólares aí, mas o trabalho, o marketing feito por trás era coisa que é uma vergonha nacional.
Tá? Uma vergonha nacional. Oh, fotos my tiradas God. de celular. Oh my Tá? God. Fotos tiradas de celular. Pô, Não. o cara não gastou nem $500 ou 400, $300 para contratar profissionais de fotografia para fazer um trabalho mais profissional. Número dois, né? Proficient. Professional. Quer dizer, você não vai pegar um cara como a gente fala no Brasil, viu, Paulo? Fundo de quintal. Você tem que pegar um profissional. É mais musical, ou menos assim. Né? Os caras caíram na mão desse povo. E acontece o tempo todo. Isso, Número 2, que é bom mais falar. ainda. Esse cara tinha uma certa urgência em vender esse imóvel. Uhum. Mas tem muito por trás disso que eu busquei todas as fontes. Colocaram a casa no mercado por $250 mil acima do valor do mercado. Em outras palavras, ninguém vai pagar algo que não vale. E os caras olharam, olha, o que o pessoal analisa? A condição da propriedade, a localização e o valor de venda por pé quadrado, por metro quadrado, a mesma coisa. A propriedade, o valor de venda do metro quadrado estava fora da curva, estava muito além. Puta, cara, essa casa tem ouro lá dentro, tem diamante lá dentro? Bom, até então a gente não sabia. Mas esse era assim, mais ou menos. Por que eles colocaram isso? Porque falaram para o vendedor de que, nós vamos vender sua casa pelo maior preço de mercado. Certo. Como o cara não sabia, não tinha conhecimento, ele caiu nessa. Os caras fizeram ele assinar um contrato em inglês, o cara não sabia ler direito, não entendia muito bem o idioma, e tinha brasileiro no meio. Tá? Tem brasileiro no meio. Tá? E ele assinou um contrato de 1 ano que ele não sabia. E contrato sem forma de rescindir, a não ser que a empresa rescindisse o contrato. Ele não podia rescindir. Ele tinha que ficar, se ele saísse fora a pedido dele mesmo, dele próprio, e colocasse a casa para vender nesse período com uma outra empresa, ele todavia tinha que pagar a comissão alocada para essa empresa também. Então ele estava amarrado por todos os lados, sem saber. Uma péssima consultoria, não havia... E aí chegou a mim, eu falei, Paulo, o que eu faço? Eu falei, olha, se você puder sair, essa é a situação. Se você não puder sair e quer vender, o preço é esse. E tem que fazer muito mais coisas. Aí eu dei de cara 6, 7 orientações que ele tinha que fazer imediatamente para poder vender o imóvel. O que aconteceu? Eu não precisava, não deveria nem ter feito isso, porque eu ajudei o meu concorrente a vender a casa para o cara. Resultado final, quando eles fizeram tudo o que o proprietário pediu para eles fazer, eles venderam a casa. E Paulo Schneider ficou sem receber. Você vê que coisa? Paulo Schneider eu fiquei sem receber, logicamente. Dei consultoria de graça, que vale bastante dinheiro. Muito. Tá? Mas eu nunca vou ver esse cliente, porque ele mudou para outro país, provavelmente nunca mais volta aqui. Sim. Mas uma coisa é certa. Caridade. Ele tem amigos. Tem. Ele tem amigos. Tem. E anjos da guarda. Anjos da guarda. Porque vocês viram a história aqui. Você já sabe, não precisa nem falar para onde eu estou indo. Você vê, como o Paulo foi claro, ele perdeu. Porque o Paulo é um consultor imobiliário. The time is money is man aqui para esse homem. Então ele ganha dinheiro. The time is... Então ele fez uma coisa de coração, que Deus vai abençoar ele 100 vezes. Porque ele trabalhou para o concorrente, o Paulo aqui. Foi isso. Você entendeu? Porque o cara não sabia ler, era desculpa o termo, analfabeto, entendeu? Foi enganado, não tinha nenhum lawyer, né? Como eu gosto, meu inglês está mais ou menos. Hoje estou empolgado, né, meu diretor? Você vê, não tinha um advogado para orientar nada, e o Paulo veio que nem um anjo da guarda. How do you say anjo da guarda? Como se diz in English, anjo da guarda? Angel guard. Então, o Paulo foi um angel. Guard angel, you know? Guardian angel. Então, o Paulo foi um guardian angel. Foi um guardian angel para esse rapaz, Deus abençoe, e foi isso. Então é importante, existem pessoas boas, e o Paulo tem um coração muito grande, pode ter perdido, mas Deus vai abençoar ele em muitas oportunidades. E falando em oportunidades, quais seriam as oportunidades de investimento mais promissoras hoje no mercado imobiliation americano? Fala aí, Paulo.
Meu amigo, você tocou na veia. Agora sim, na veia artéria. Você tocou lá e, cara, você me cutucou bem agora. Agora sim vamos falar de coisa boa. Bom, eu vou Fala, dar Paulo. 3 dicas importantes. Manda Vou dar bala. 3 dicas importantes que para todo investidor aí que quer realmente buscar a melhor fonte de rendimento aqui nos Estados Unidos. E isso envolve dinheiro. Não vem jogar o jogo aqui que se você tem só 100 mil para investir e esse é o único dinheiro que tem, ou 500 mil se é o único dinheiro que você tem. Não venha investir se você só tem esse dinheiro. Uhum. Fique com ele aí. Quando você tiver este dinheiro disponível, que você não precisa dele dentro de 2, 3 anos, Isso. aí sim você está preparado para investir aqui. Procura o Paulo Schneider. Não aposta o seu futuro aqui com a única reserva que você tem lá. Isso. E eu te aconselho, porque não é uma coisa fácil. Se você só tem esse dinheiro, é provável que você não tenha o conhecimento suficiente e você não vai entender a importância de formar um capital aqui se você não tem essa disponibilidade. É a mesma coisa que eu vou dizer o seguinte para ti. Uhum. Esse é o dinheiro que você tem para jogar e jogar para perder. E ele não pode fazer falta para você. Tá? Preto e branco. Não é porque você vem para cá e falar com o Paulo Schneider você vai perder esse dinheiro. Mas eu não posso garantir sucesso, embora a estabilidade econômica existe. E muito boa. A minha obrigação profissional e moral, ética que eu tenho, que é do meu ser, do meu caráter, é procurar a melhor forma de investimentos para você, para garantir, não para você, mas a minha reputação. Boa. A minha reputação. Porque uma das coisas mais importantes que eu sempre digo, o ser humano tem 2 coisas, Manu. O nome e o caráter. Isso. Uma vez que essas 2 coisas, ou uma delas estiver manchada, Perfeito. não há dinheiro que paga, meu amigo. Você sabe disso muito bem. Aí tem um monte de coisas que vem abaixo disso. É um número de fatores que seguem ali. Mas estas são as 2 partes mais importantes. Então, a minha obrigação moral e profissional é cuidar do meu caráter. E se eu tenho esta filosofia, uma coisa é certa: a minha qualidade de serviço vai ser ímpar, acima de qualquer profissional que se conheceu. Impecável. Isso eu garanto para ti. Impecável. Isso eu garanto para você. Impecável. Então, impecável. isso é importante. Sendo assim, eu dou para vocês as 3 pérolas que dentro de todos esses meus tempos de profissional aqui, e na minha opinião, são as 3 áreas de maior potencial de retorno para você que quer investir. Número 1, vamos lá. Comprar propriedades na planta. Boa. Comprar propriedades na planta. E não ser o último, nem lá no meio, e ser um dos primeiros. Quando eu digo isso, você tem que descobrir ou saber conhecer este meio, em investir em um negócio que está começando agora, sendo entre os primeiros 10 ou 15, no máximo 20% dos primeiros investidores nesse projeto. É muito importante. Se você for lá entrar e já vendeu 20, 30, 40% do projeto, esquece, já não tem mais a grande possibilidade de um bom retorno no final dessa história de valorização do seu imóvel. Mas uma outra coisa importante, não é simplesmente ser o investidor em uma meia dúzia de casas que estão sendo construídas num bloco ali. Tem que ser pelo menos 100, 200, 300 casas que o condomínio que estão sendo construídas nesse projeto, nesse condomínio, nesse development que a gente fala, nessa localização, nessa área, entendeu? Então, sendo um dos primeiros investidores, eu não posso garantir, mas com uma grande possibilidade de que quando em um ano e meio, sua casa entregue a ti, você já tem uma
valorização de 15, 20, 25% do imóvel, em alguns casos até mais. E vou te dar um exemplo. Eu soltei um vídeo aí para a TV Balneário Camboriú, que fala dos investimentos que eu fiz recentemente. Para quem não me segue, entra no Instagram, vai no nosso canal do YouTube, que esses vídeos estão todos ali. Certo. Eu falo de um projeto em Boca Raton, que foi iniciado há 1 ano e 2 meses atrás, aproximadamente 14 meses. São 525 propriedades construídas por uma empresa super renomada aqui, sólida, extremamente sólida. E em 1 ano e 2 meses, eu sei disso porque eu fui lá 2 semanas atrás, eles haviam vendido 98% do projeto, Manu. 98% das casas dos lotes já vendidos e as casas ainda para entregar dentro de 1 ano. Olha que beleza. 30% destas casas já haviam sido entregues para os proprietários. Todos eles já lograram uma valorização de 25% a 30% neste período. Olha que beleza. Olha só. Então, você tem ali uma valorização que, olha, sem colocar nenhum centavo a mais, sem fazer nada e nem ter prejuízo algum em coisas que você teve que reparar, porque a casa em si estava sendo construída pela construtora. Ainda tem 1 ano de garantia total e 5 anos da mecânica da propriedade. Você tem uma ideia o quão importante é entender aonde investir, quando investir, com quem trabalhar. E aí é que está. Se você procurar um profissional que entende da área, que sabe onde te levar, como eu disse, eu tenho o meu nome e o meu caráter. A minha obrigação profissional é cuidar da minha reputação. E assim eu levo você a fazer um investimento dessa forma. Então, você coloca os seus 25%, 30% ali e só espera a valorização, não em cima dos 25% ou 30% que você coloca, mas em cima do valor total do imóvel. Do valor de mercado do imóvel, que seja 1 milhão, 1,5 milhão, que seja o que for. Veja bem. E você está lá dormindo, sossegando, tomando uma cervejinha com seus amigos e usufruindo da valorização, aonde em uma economia estável, Manu. Por isso é importante saber investir aqui. Este é o fator mais importante. Esta é a primeira parte das 3 que eu vou lhe falar. O segundo melhor investimento aqui é investir um pouco mais alto, comprar prédios inteiros de clínicas médicas. Manu, clínicas médicas. É um grande negócio aqui. É um grande negócio aqui. É um excelente negócio aqui. Por quê? Os médicos, que sejam médicos, cirurgiões, o que seja, todos na área médica, dentistas e profissionais nessa área, eles não saem, eles não querem deixar o recinto, porque sabem que todos os clientes deles que vêm aí há anos já estão com o GPS dentro do carro direcionado. Quando o alerta liga lá que ele precisa ver o médico dele, ele aperta naquele botão daquele carro, o carro praticamente vai sozinho no lugar. Perfeito. É isso que eles veem. Então, eles não querem mudar. Este inquilino fica aí por anos e anos e anos, se não décadas, no comercial e em qualquer negócio de investimentos. Quando você fala do setor imobiliário, comercial, residencial, é isso que você quer. E quanto mais tempo o inquilino estiver ali, melhor. E tem mais, o inquilino comercial é 100% responsável pela propriedade por dentro. Ele paga parte, ele tem participação em pagamento de todas as despesas do prédio, incluindo a parcela dele sobre o tamanho da unidade que ele tem, em impostos e seguros. Você que é o dono, paga da sua parte que eles não usam, que é a parte externa. Entendeu? Pagam tudo. Qualquer reforma que eles querem fazer é por conta deles.
e não tem ninguém que vai te chamar de madrugada, olha, meu banheiro, meu vaso está entupido, vem aqui resolver meu problema. Tá? Esse é um grande negócio. Lógico que você precisa colocar um pouco mais de dinheiro, que você não compra um prédio de uma clínica médica aqui com várias diferentes por $500 mil, $1 milhão. Aí você precisa de alguns milhões. Mas tudo pode ser financiado com o retorno de investimento do próprio negócio. E é uma coisa que os bancos adoram fazer, porque tem estabilidade do retorno do aluguel. Os bancos adoram esse tipo de negócios e muitas vezes até o próprio proprietário faz um financiamento por conta por um curto período de tempo. Esse é o segundo melhor investimento que você pode fazer. E a terceira e você última quer dica? Lidar com inquilinos. Como? E a terceira e última dica? A terceira dica é comprar prédios de como é que se fala storage em português, de alugar espaço para colocar suas quinquilharias aí. Como é que fala isso aí? Como é que fala em português isso aí? Storage facilities. Deixa eu ver aqui, tradução em português. Olha só, meu português aí está apanhando. Depósitos, storage. Armazéns de depósitos, armazém de depósitos e essas coisas, para você colocar coisas lá dentro, seja isso produto industrial, seja coisas de casa, seja qualquer coisa assim. Esse é um outro grande negócio. Muita pouca mão de obra para administrar, normalmente num prédio grande, 1, 2 pessoas ou 3 pessoas no máximo, e você consegue controlar isso de forma virtual. É excepcional porque se o inquilino não pagou no primeiro dia do mês que entra, no segundo dia eles cortam a chave de acesso para você. Você não pode entrar e retirar suas coisas a não ser que você paga. Entendeu? Tá. E se você não pagar, eles leiloam o produto, tudo que tiver lá dentro em troca da dívida pendente. Olha que interessante. Tá aí. É bacana, São bacana demais. Tem muito mais. É lógico, mas o time, como eu disse, o tempo urge, né? E eu queria muito te agradecer, Paulo, muito mesmo, esse grande consultor imobiliário que está do meu lado esquerdo aqui do coração, lá nos Estados Unidos, esse homem de saudade, da cidade de Saudades, lá em Santa Catarina, no Paraná. Muito obrigado, Paulo. Eu quero te agradecer porque você já está intimado para que na próxima e várias entrevistas, temos vários assuntos para você falar. Eu me sinto honrado de poder entrevistar você e poder ouvir a sua voz, ouvir o seu conhecimento, a sua simplicidade. E o Brasil e o mundo vão poder assistir essa e curtir e compartilhar, que você vai colocar nas suas redes sociais. Agradecer mais uma vez a você, a Samantha. Deixo aqui o espaço para suas considerações rapidamente finais e deixe as suas redes sociais para que o Brasil e o mundo não só conheçam nessa entrevista, como também o seu trabalho aí nos States, para que todo mundo tenha orgulho de dizer, como eu tenho the big friend Paulo Schneider. Pode ficar à vontade, Paulo, é com você. Manu, thank you very much for the opportunity. Eu vou falar algumas coisas para você em inglês. It has been and has always been a pleasure to be with you, to be interviewed by you. And to me, that means a hell of a lot of a big deal. And if you say that I'm at the left side of your body, in your heart, likewise, my friend, that goes two ways. Having said that, vamos voltar para o português. Muito grato por tudo isso, pela oportunidade. E o conselho que eu posso dar e deixar para a audiência sua e para quem tem interesse em investir, consulte com a gente. Nossos meios de comunicação, de conexão estão aí. O nosso Instagram é pschneider 2000. O nosso YouTube é Paulo Schneider 5538. Você me acha no canal do YouTube. O nosso telefone está aí no WhatsApp. 954-857-1282, que você pode colocar aí se quiser.
e entre em contato com a gente. Nós também temos o nosso website, que é pauloschneider.com. E, sem dúvida alguma, estamos aqui para lhe ajudar e assessorar e fazer com que você tenha sucesso e grandes êxitos nos investimentos que você faz aqui. E é importante ressaltar, quando você faz investimento, faça o seu dever de casa, porque, como eu disse antes, tem muita gente que quer o seu dinheiro e não o seu resultado. Faça o seu dever de casa também assistindo esse e os demais programas na americatv.com.br. Agradeço a entrevista com Paulo Schneider, que vai voltar outras vezes. Obrigado à assessoria Samantha Di Cali, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, o Brasil e o mundo que vai assistir essa entrevista pelo nosso site www.americatv.com.br, na Soul TV canal 103, CDN TV 843 e também em todas as nossas plataformas, Facebook, Instagram e YouTube, e principalmente lá no canal do Paulo Schneider, que ele vai colocar essa entrevista a hora que tiver com ele vai colocar e todo mundo vai gostar. E se você tem dúvidas, pergunte mesmo, entre nos canais dele. Muito obrigado, Paulo, que Deus te ilumine bastante. Espero que você venha logo para o Brasil. Obrigado pelas suas palavras do fundo do seu coração, que eu sei que você disse. Eu não sou tão bom em inglês como você, mas sou seu The Big Friend e seu admiration, seu admirador também. E todos os entrevistados que passam por essa bancada, por essa TV abençoada por Deus. Obrigado à direção. Obrigado a você mais uma vez, do fundo do meu coração. Muito obrigado, Paulo. Um beijo forte para você. Tamo junto e aguardem o nosso próximo América Entrevista, que terá sempre um convidado, uma convidada muito especial para você. Fui!